Olá pessoal, tudo bom? Muitas pessoas que têm muitas dúvidas em relação a isso, que é a finalidade, ou seja, as responsabilidades de um arquiteto e de um engenheiro. Então, para isso, eu trouxe o meu grande amigo aqui, Carlos Freitas, que é um amigo de longa data. Nós fotografávamos juntos, ele também já foi modelo, né? E ele é engenheiro, e há muito tempo que nós não nos encontrávamos, e um belo dia nos encontramos numa loja dessas aí da vida, né? Comprando material e tudo isso. E para minha surpresa, ele estava atuando não só como engenheiro, mas também como designer de interiores. Eu achei assim super interessante, né? Porque, afinal, os engenheiros em geral, eles estão assim, um pouco mais rígidos, né? E muito voltados para a execução, né? Então, ele, no caso, ele já tem a expressão técnica da execução aliado à expressão artística do designer de interiores. Boa tarde, bom dia. Bom dia, Miriam, boa tarde. Obrigado pela oportunidade aqui de participar do teu canal, aqui do YouTube. Acho que então é uma honra grande isso. Primeiro me conta como é que foi essa mudança, assim, né? Porque quando eu te conheci você é engenheiro, você é um pouquinho... Eu estava estudando e você já está formado. Isso. Então, eu fiz engenharia, a minha vida começou trabalhando em construtora, né, como engenheiro. Eu tive uma prática aí durante uns 5 anos, só como engenheiro, na prática, construí vários prédios e já tinha também construído prédios como estagiário, ainda durante a faculdade. Certo. Mas sempre gostei de designer e de interior. E comecei introduzindo isso aos poucos, né? E comecei a fazer design de interiores, né? Então, a minha turma, todos os amigos que eu tenho profissionais são arquitetos, todo mundo acha que eu sou arquiteto, me apresentam como arquiteto. Eu falo, não, gente, chegou uma hora que eu cansei, né? Até pelos trabalhos que eu fiz ao longo da vida, que na realidade foram trabalhos de arquitetura, mas arquiteturas de interior. Certo. Né? Porque tem uma diferença grande aí. O arquiteto tem uma formação para a construção de prédios, de casas com uma estética peculiar, como esse volume vai se inserir dentro de um determinado ambiente, o que ele quer atingir com este projeto, né? Porque os projetos são feitos para o homem, né? Eu diria que, aliás, tudo é feito para o homem, o que importa é o homem, no final das contas. Sim. E isso o arquiteto... a gente estuda para isso. Estuda para isso. Nós temos pouca base. Na minha época foi assim, a gente estudava nos 2 primeiros anos, nós tínhamos as mesmas matérias que engenharia. Isso. E aí depois o engenheiro ia no rumo dele e nós já começávamos a fazer outras matérias. Então, a minha vida de trabalho começou quando eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a pagar a minha faculdade, porque todos os meus amigos arquitetos tinham dificuldade com as matérias de engenharia. Então eu virei um professor. Que legal. Eu virei um professor para as matérias de cálculo, de engenharia, Olha, de resistência. E os arquitetos só pegavam o início dessas matérias, era livro 1 e 2 talvez. Né? Depois, quando chegava em cálculo estrutural, já não tinha mais. E arquiteto, a princípio, não gosta de matemática. Né? É verdade. Então já comecei a ter um trabalho aí de arquitetura e também a ter uma convivência, que talvez tenha sido isso que me deu essa maleabilidade, né? Do engenheiro. Ele quebrou essa história do engenheiro, daquela rigidez, né? E eu comecei a ver um mundo bem maior e que me interessou muito, né? Também juntar beleza, juntar ergonometria, né? E passei a usar isso e, enfim, chegou um momento que eu comecei a fazer os meus projetos, sempre falando de interior, né? E os meus projetos, eu faço tudo. Eu faço iluminação, que eu amo iluminação, eu acho que iluminação completa um projeto, humaniza um projeto, dá calor a um projeto, como também a parte mais técnica, a hidrossanitária, né? Dos projetos de instalações. De instalações, todos.
nos meus projetos, sou eu que faço. Agora, uma coisa que tem que ser prestado muita atenção é quando você quer construir ou quer reformar, é o tamanho desse projeto, né? A sofisticação desse projeto, a necessidade das várias equipes que vão executar esse projeto. Se você quer um projeto assinado por um arquiteto de renome, né? Então você é uma pessoa que está disposta a ter esse tipo de gasto. Mas isso aí, neste processo, envolve todas essas profissões, né? Você vai ter o arquiteto que vai projetar, você tem o engenheiro calculista que vai fazer o cálculo estrutural desse projeto. Você vai ter o projeto de interior, né? Depois, antes não, nem depois. Ao mesmo tempo, você precisa também o projeto das instalações. Sim. Né? Porque depois a gente tem que fazer a compatibilização. Então, quando o projeto é muito grande, você realmente precisa desses técnicos que só fazem isso, que são especializados nisso, técnicos de som também, que hoje todo mundo tem um bom home theater em casa, paisagista. Né? E o tamanho dessa obra é que vai definir a necessidade de quem você vai chamar. Exatamente. Em obras de porte médio, isso ainda acontece bastante, mas os arquitetos também, por necessidade, porque de uma forma geral as pessoas não querem pagar o preço que vale um projeto, os arquitetos também começaram a desenvolver essa habilidade de executar obras e de comandar obra também. Né? Eu fiz o caminho inverso, né? Eu comecei a estudar as coisas de arquitetura para fazer o trabalho que eu faço hoje. E os arquitetos também começaram cada vez mais a estudar as coisas de engenharia e se tornarem mais completos para que eles consigam administrar uma obra. Sim. Só que tem um detalhe aí que eu acho que é muito importante, quer dizer, tem arquitetos que fazem muito bem isso, mas nós engenheiros estudamos também. Desculpa aí, gente, entrou uma cortina aqui, mas já vai sair. Isso é uma coisa que é assim mesmo, tem jeito, pronto. Tem uma coisa que é muito importante em obra também, e que nós engenheiros estudamos, né, na faculdade, e o próprio trabalho demanda o conhecimento disso, é o conhecimento dos materiais que vão ser utilizados nessa obra. Né? Tecnicamente, como é que funciona, que material eu escolho, que tipos de impermeabilização eu vou fazer. O engenheiro normalmente, e até por essa necessidade, ele acompanha mais o desenvolvimento desses materiais, dos existentes, os novos lançamentos, como os arquitetos acompanham mais os lançamentos dos materiais de acabamento. Sim. Né? Então essa é uma grande diferença. Então, para obras de pequeno porte, ela pode sim ser feita por um arquiteto, né? Só que dependendo do seu perfil, provavelmente o arquiteto vai te dar um espaço mais humano. Né? Alguns engenheiros, como eu, que me meti a fazer isso, já consigo fazer muito bem também essa parte, mas eu tenho um lado técnico também muito bom. Então, quando eu estou projetando, toda a parte executiva já está se formando na minha cabeça. Então, quando eu vou fazer uma reforma de um apartamento, por exemplo, eu já estou pensando nos móveis que vão entrar, já estou pensando na instalação elétrica, hidráulica, telefone, som, porque só com isso eu consigo fazer esse desenho. Eu também. Eu, quando projeto, eu coloco o mobiliário e já penso nos pontos. Eu trabalho com e um detalhe muito importante, que eu no meu caso, eu sempre falo, para mim o trabalho que eu faço de designer de interiores é um trabalho que é muito completado pelo próprio cliente, porque é a sua capacidade de perceber nesse cliente qual a necessidade que ele tem. E você adequa ao seu bom gosto. Porque eu sempre falo que o meu trabalho é de assessoria, né? Porque eu não faço sozinho.
Se o cliente não estiver junto, se eu não conseguir entender o que ele quer, se eu não conseguir entender o que ele precisa... E essa é a função, né, na verdade, do arquiteto. O arquiteto não pode simplesmente chegar e taxar e falar, eu quero isso e acabou. Eu tenho que lembrar que o cliente vai morar naquela casa e tem que estar de acordo, está de acordo, né, com o que ele gosta, com o que ele... Com o tamanho da família, não pode ser não pode ser um sonho do arquiteto, tem que ser um sonho, você tem que realizar o sonho do cliente. E outra então, coisa, a sugestão dele, a ideia dele está acima de qualquer coisa. E outra coisa hoje também, Miriam, é assim, a gente começou a ter solicitações que antigamente não existia, né? Nós somos de uma época que hora de jantar era hora de jantar, todo mundo tinha que estar na mesa. Hoje você constrói ambientes isolados, porque cada filho, isso a partir de 2 anos de idade já está sendo feito, que eu particularmente tenho algumas restrições, cada cômodo vira uma ilha daquela pessoa. Então aquela pessoa, ela só não tem o prato com a comida na hora do almoço. Fica o pai chamando na mesa e a criança não vem. Porque ela tem o computador, ela tem o DVD, ela tem o jogo, ela não quer sair do quarto mais. E às vezes eu bato muito nessa tecla, né? De fazer... um pouco a família, exatamente, né? Exatamente. Porque é numa mesa de jantar, é numa mesa de cozinha que você conhece a família, você conhece o que cada um fez. Cada um fala o que fez aquele dia. Eu sempre fico muito atento a trazer isso de volta um pouco, né? Porque às vezes as pessoas nem percebem isso. Né? É verdade. Então, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a tua sensibilidade, né? Para conhecer o cliente, para levar o que existe no mercado para dentro dessa casa, para dar conforto, mas você acaba também intervindo na história dessa família. Com certeza, né? Com certeza. Você acaba virando um membro da família. Exatamente. É mais ou menos isso, você acaba se inteirando totalmente eu tenho clientes, na intimidade da família. Exatamente. Eu tenho clientes que já fiz 5 casas. Então, quer dizer, eu já conheço muito a família, eu já conheço até o diálogo entre eles. Eles isoladamente já chegam e me pedem coisas. Né? E eu sei que eu os transformei em vários pontos ao longo da vida. Você está modificando certos hábitos da família. Exatamente. Muito legal. E isso é uma percepção minha. Eu acho que eles nem sabem disso, mas o que eu fico feliz no meu trabalho é quando eu vejo esse resultado. Você consegue dar uma transformada para melhor. Exatamente. Sem as pessoas sentirem, as pessoas não se tocam, né? Mas quando você tem a ideia, você dá o start, você inicializa, automaticamente, você tem que partir do princípio o seguinte: a pessoa que chama um engenheiro, um arquiteto, para fazer uma reforma do ambiente que ele mora, essa pessoa ela não consegue fazer sozinha. Ela está querendo trazer alguém que conheça, que possa ajudá-lo, uma ideia que a pessoa tem e que vai desenvolver da melhor maneira possível. Se a ideia é boa, para o arquiteto é ótimo. Né? Ela quer um estante ali, eu pergunto, você quer colocar o que nessa estante? Aí você direciona, né? O que é que você tem? Você tem livros de arte, você tem, né? Então, às vezes, essa estante que não serve para nada, ela vai me impedir de fazer uma cozinha maravilhosa que eu sei que eles gostam de cozinhar. Então, esse gerenciamento também eu me sinto na obrigação de fazer. Você está fazendo o papel do arquiteto. Exatamente. Porque o engenheiro não pensa nisso. O engenheiro pensa em executar, basicamente. Eu pergunto assim de cara, né? Falo, olha só, acha melhor a gente ter na cozinha, talvez essa ilha ou essa mesa, vai fazer uma cozinha muito social. Já que você não tem livros para colocar na estante, vamos fazer só uma prateleirinha embaixo da televisão, pouca coisa, só um apoio. A gente trabalha bem a parede. O resultado vai ser mais interessante. E a viabilidade de fazer, de executar algumas coisas também. Tem uma coisa que é muito simples, que acontece todo dia, e que em cidade grande, né, como Rio de Janeiro, São Paulo, com essas quedas de alguns prédios que aconteceram, instalação de um split hoje, que parece que é uma coisa muito simples, né? Mas dependendo do local que ele for localizado, o caminho da tubulação dele
talvez tenha que passar na parte estrutural do prédio, que a princípio não se deve mexer. Você não pode furar uma coluna de um prédio. Para furar uma viga até pode, mas existe o ponto certo. Tem um ponto certo no eixo. Exatamente. Então, assim, às vezes a obra é muito simples, é um kitnet, mas você tem necessidade de ter um suporte. Pelo menos uma consultoria, exatamente, de um engenheiro para ver se é viável fazer aquilo ou não. O cliente ele não pode ser responsável e pensar só na economia. Tem momentos que ele tem que chamar assim, ou um arquiteto ou um engenheiro para resolver um detalhe técnico que parece simples, mas não é. Isso pode sair muito caro, pode atingir outras pessoas se tiver um problema. Então, vamos dar uma resumida agora em tudo, né, para eles poderem entender. Os clientes vão sentir necessidade de procurar um arquiteto, um engenheiro ou os dois, muito em função do tamanho da obra e do nível de detalhamento. Isso. Não é isso? Então, por exemplo, uma reforma interna, né, de uma casa, de um apartamento, em geral, um empreiteiro, uma boa equipe, tá? O arquiteto faz o projeto e faz o acompanhamento e resolve o problema, sem grandes necessidades de um engenheiro, né, do acompanhamento de um engenheiro. Agora, quando for uma reforma de maior porte, né, que terá alterações estruturais, que terá acréscimos, né, renovação total de instalações hidrossanitárias, elétricas, então é conveniente que você tenha não só o projeto, né, o projeto das instalações e tudo isso, não só isso, como o acompanhamento de um engenheiro que vai ver mais a parte técnica, né, da execução. Né? Agora, e o arquiteto, ele vai ficar voltado mais para, primeiro, verificar se o projeto dele está sendo executado tal qual ele idealizou, e segundo, ele vai acompanhar o bom acabamento da mão de obra, né, que vai executar, e dos terceirizados também, tipo marmorista, marceneiro, né, toda essa mão de obra que vem terceirizado de fora. Né? Não adianta fazer um projeto maravilhoso se não tem uma mão de obra qualificada que vai valorizar o seu projeto, não é verdade? Isso. Não adianta nada. Bom, esperamos que a dúvida tenha sido sanada, né? Estamos totalmente disponíveis para poder tirar qualquer dúvida a mais que vocês tenham a respeito do assunto. Carlos, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, eu acho que foi bastante proveitoso, né, para todos nós. Espero que tenha sido. Obrigado pelo convite. Fica à disposição também aqui através do canal. Qualquer dúvida que vocês queiram entrar em contato, é só mandar uma mensagenzinha para você. Né? E agora eu vou mostrar alguns trabalhos desse fantástico profissional. Tchau, pessoal. Boa sorte, Miriam. Obrigada. Obrigada pela sua visita. Se você gostou desse vídeo, dá aquele seu like, se inscreva no canal que tem muita coisa, muito conteúdo legal ainda aí pela frente, ok? E eu vou deixar meu e-mail aqui abaixo e qualquer dúvida que você tenha, você pode mandar a sua pergunta por e-mail, que eu vou tentar responder por e-mail, ou quem sabe essa dúvida vai ser de outras pessoas também, então eu poderia fazer um vídeo também aqui no canal, ok? Obrigada. Tchau, pessoal.